Hoje vamos estudar Ruth. Domingo passado foi Isaías, um dia Ruth, outro dia Isaías. E nós começamos o capítulo 2, aquele domingo, e fomos até o versículo 4. Então, para emendar o assunto, vou pedir para o irmão Daniel que ele leia do versículo 1 ao versículo 4. Aí depois, do versículo 5, depois começa o irmão José Vicente e vai indo. Ruth, capítulo 2. Juízes, Ruth. Ele está próximo a Juízes. Acharam? É fácil, não vai mudar daí. É o capítulo 2, o irmão Daniel vai ler do versículo 1 ao 4, que nós já estudamos aquele dia. Aí depois que explicar, dá uma explicação mais. Aí o irmão José Vicente continua o 5, o irmão Jorandir o 6, o irmão Antônio o 7, o irmão Paulo o 8 e assim. Irmão Daniel, versículo 1, 2, 3, 4. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos no versículo 1 que Noemi, ela tinha um parente do seu marido, que fala aqui que era homem de fato poderoso, valente e corajoso, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, num certo sentido, Boaz era um tipo de Cristo e Ruth gentia, quer dizer, do tipo da igreja. Então nós vemos também no versículo 2 que Ruth era moabita. Ruth, a moabita, ela disse a Noemi. Ela pediu para Noemi, que era a sogra dela, que deixasse ela ir ao campo, porque ela queria voltar. A Noemi não queria que a Ruth com ela ficasse, voltasse para a terra dela. E ela insistiu. E aqui depois ela insistiu pedindo que deixasse ela trabalhar, quer dizer, que recolher espigas. Está no versículo 2 ainda. Por detrás daqueles cujos olhos eu achar graça, diz. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. A sogra, que é a Noemi, concordou: vai. Você vê, para uma jovem querendo trabalhar, uma mulher é honrada, uma moça ou mulher querer ir trabalhar, e serviço duro, mulher jovem, porque a jovem tem que aproveitar enquanto que é jovem, trabalhar. E Noemi, por que ela viu a necessidade? Que a Noemi era muito pobre, e o sistema de bem-estar daquele tempo de Israel, nesse dia, que fora dado já por Deus,
quer dizer, da lei de Moisés, que o pobre, dizia que o pobre durante a colheita, ele tinha um direito de colher o restante que sobrava. Então já era para deixar um pouco, não era para colher tudo. Colher-se assim, mas sempre fica, como dizem, né? Falar para mim, sarobá, fica uma saroba para trás. Colheita de café ia falar, bater casquinha. O resto que ficava, batendo folha de novo. Então ela ia aqui atrás deles para colher. E no 3 fala, e foi, pois, chegando, espigou, que ela colheu no campo, por detrás dos colhedores, porque ela não era para ir na frente colhendo, era para ir de trás, o que sobrava. Né? Então Ruth, nós vimos aquele dia também, dá a entender que ela era uma jovem bonita, mas ela não estava assim, contra, ela não rejeitava o trabalho duro, ela tentava o que viesse. Então, e aconteceu, ela teve sorte, né, que fala que a parte do campo que ela foi colher, o campo era de Boaz, o qual era da parentela de Elimeleque. Então aqui a gente vê claramente, em todo o sentido, até nos dias de hoje, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, então ele guia, ele estava guiando ela em todos os aspectos, em todos os assuntos da vida dela. E o Espírito Santo também guia nós, mas desde que nós colocamos no plano de Deus. Então quer dizer que... E ela não conhecia Boaz, mas o Senhor conhecia. Olha, irmãos, nós todos sabemos disso, nós estudamos bastante isso nos cultos, né? Que Deus ele é conhecedor. Por exemplo, um jovem ou uma criança, Deus já sabe com quem ela vai casar. Se ela casar em comunhão desigual contra a vontade de Deus, Deus já sabia. Agora, e a permissão dele, nada acontece se não for permissão de Deus. Tudo que acontece. Agora, por exemplo, Deus, antes, no passado, ele já permitiu ou não permitiu. Mas na realidade não aconteceu ainda na prática. Deus já sabia antes, né, de tudo que vai acontecer. Então ele, no propósito dele, no modo de Deus trabalhar, na onipresença, na onisciência de Deus, no conhecimento de Deus, conhecer o futuro, já permitiu ou não permitiu. É da vontade dele ou não seja da vontade dele. E quando nós escolhemos a vontade preferida de Deus, Deus nos precisa esperar esse momento para ele saber o que nós vamos escolher. Ele já sabe de antemão o que nós vamos escolher. Então já está tudo preparado, tudo que vai acontecer. Cada lágrima dos nossos olhos, vamos dizer, se chorar, vamos chorar, não sabemos. Deus já sabe, até as lágrimas que a gente vai derramar, é chorar. Porque tem hora que é melhor chorar do que cantar, diz aqui. Então, aqui nós vemos com clareza que o Senhor, quando o Senhor, a gente se põe na vontade de Deus, ele planeja as coisas boas para nós, mas já está no passado, na prática não. Nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã. Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Ele sabe a decisão que nós vamos tomar amanhã. Ele sabe da nossa teimosia. Nada é por acaso. Deus nunca é culpado. Nunca. Deus é Deus. Então, e no versículo 4, fala do favor, que nós paramos aquele dia. E Boaz, vindo de Belém, disse aos colhedores: o Senhor seja convosco. Note bem, ele já chegou, vamos dizer assim, um bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês, que Deus acompanhe vocês. Isso seria todos os patrões que são cristãos, chegassem no início do funcionário, no início do trabalho do dia, dizer: ó, Deus que acompanha vocês. Na oração, que Deus que abençoe vocês na viagem. É isso.
E aí eles responderam, e o Senhor seja convosco. E eles responderam também, o Senhor te abençoa. Está vendo isso, como é que é? Então Boaz era extremamente rico, que fala no versículo 1. Ele era homem de posse, poderoso. Ele era da tribo de Judá, diretamente da linhagem de Judá. A tribo de Judá, a mais numerosa das tribos de Israel, desconsiderando-se a tribo de José, que tradicionalmente divina entre as meias tribos de Efraim e Manassés. Então, aqui o versículo 5, leia, irmão Zé Vicente, vai falar de Boaz. O que ele disse? Para aqui fala criado, quer dizer, o seu instruído, tinha aquele que era instruído para o serviço, como se fosse um administrador dos pessoal, dos colhedores. Lê o versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os secadores: de quem é esta moça? Amém? Olha bem, então, quando Boaz, ele disse ao seu moço, ao seu encarregado, ao seu criado, o encarregado já diz aqui dos colhedores, de quem é esta jovem, de quem é esta moça? Então ele perguntou. Então esta pergunta, embora tenha sido feita, talvez com indiferença por Boaz, mas será respondida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ruth seria bisavó de Davi, e portanto do grande filho de Davi, Ruth. Agora o versículo 6. E respondeu o moço, que estava posto sobre o segredo, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém. E o criado, o moço encarregado dos colhedores, os trabalhadores, respondeu e disse. Então, quando Boaz fez a pergunta, ele respondeu: ó, é a jovem moabita, é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Para aqueles ao seu redor, neles, Ruth foi reduzida a um nível de trabalho de colher espigas, porque era muito pobre, porque para fazer esse tipo de estar buscando restolho dos outros, na colheita, tinha que ser pobre. E também, além disso, também, ela era uma moabita, com todas as suas expressões, com tudo que ela... Mas Deus, o nosso Senhor, Ele responderia aquela pergunta que estava fazendo de uma forma muito clara. Vê o 7. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. E assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que se esteve sentada em casa. Amém. Obrigado, irmão. Prestou atenção aí, ó. E ela começou a trabalhar e trabalhava. Não é que ela foi enrolando o tempo, não. Ela começou atrás dele, trabalhando deles, só parava, vamos dizer assim, na hora do almoço, na hora de tomar água, tudo que diz aqui, né? Então, e disse ela, quer dizer, a Ruth, ela disse: rogo-te, ela pediu. Ela falava com um servo, ela falava com o dele, ó, que me deixe recolher e ajuntar as espigas depois dos colhedores entre os feixes. Já falou depois, pediu, me dá licença, depois, eu não vou na frente pegar bastante, o que sobrar, o que cair. E assim ela veio, eles estão explicando, e está aqui desde pela manhã até agora, a não ser um pouco que se deteve em casa. Então, a pergunta que Boaz fez, então esse moço respondeu para seu patrão, Boaz:
Então, que ela colhia constantemente, só descansando por um breve momento em casa. Você vê uma mulher, uma moça, uma jovem trabalhando um serviço duro, enfrentando o sol e persistente. Não é que nem hoje, muito vai trabalhar até 4 horas, até 3 horas e pronto. Não, ela foi e trabalhando bastante. Então, o 8, irmão Paulo. Então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher de outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Então, porque ele já tinha moça trabalhando, as servas, moça. Você viu como é que o Boaz mudou? E Boaz disse a Ruth: ouça minha filha. Quando ele foi dela, né? Não vai colher espiga em outro campo, então não é para você ir em outro lugar, por aqui. Como diz que ele deu os bem-vindos para ela. Mas aqui estará, aqui estará com as minhas servas. Então Boaz, depois que ele foi informado sobre Ruth, e depois de ter sido apresentado a ela, agora ele mostra favor a ela. Então é bonito o fim desse livro, desse relato contando sobre Ruth. O versículo 9, irmão Daniel. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Amém? Viu só? Então ele falou: estai atento ao campo que cegarem, e seguirás ela. Então ele falou para chegar as moças, as jovens, para ir junto. Depois das servas, a serva primeira, ela depois. Ela não era, como eu disse, pôr os pés na frente das mãos. Todos nós devemos assim, cada um ver o seu lugar. Nunca querer ir avançar o sinal vermelho. Então, quer dizer, ela purificou: porque eu mandei aos jovens que não te toquem. Não era para fazer mal para ela, não era para mexer com ela, não era nada. E ainda falou: olha, melhorou ainda. E se tiver sede, vá aos vasos. Quer dizer, vai às vasilhas de águas. No tempo nosso falava as moringas. Tinha aquelas moringas de barro. E mais antigo ainda tinha o quê? Feito de beber água, que eu nunca caí de usei, mas eu já vi. Talha. Mas tem outra coisa que é natural. Que a talha é feita, fabricada, né? Cabaça. Que o pai do irmão Daniel tinha, desse tamanho. Então, amarrar uma cordinha no pescoço dela, viu, irmão? Eu vi, nós nunca usamos isso. Já era mais, tinha, grandona. Então quem sabe se aqui era isso, ou barro, ou talha, que nem também tinha talha em casa, né, feita de barro. Então quer dizer que ela falou assim: e bebe da água que os jovens tirarem. Favoreceu mais ela ainda. O 10, irmão José Vicente. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Está vendo? Ela, o que ela fez? Ela então, baixando o seu rosto, inclinou. Quer dizer que de agradecimento ela baixou em terra, né? Deve ter feito assim, até ajoelhado na terra, rosto, né? Que eu já vi isso, né? Tem um costume de fazer isso, e algumas religiões fazer isso. E ele disse: porque achei graça em teus olhos? Porque achei graça. Por que você está assim, me favorecendo tanto assim? Ela humilhou demais, ela foi humilde. Quer dizer, eu não mereço, para que me reconheça, sendo eu uma estrangeira, quer dizer, sendo uma gentia, eu não faço parte, eu não mereço, ela disse assim, né? Quer dizer, Boaz fazia mais do que simplesmente reconhecê-la, quer dizer, mais
Ele reconheceu ela tudo, mas ele fez mais ainda, ele foi além. A ação de Boaz para com ela, ou ela para com Boaz, para ele enxergar isso nela, ela mostrou primeiramente humildade. E que nós devemos sempre a humildade, nunca nos esquecer da humildade. Humildade, uma característica que poucas pessoas refletem isso, humildade. Poucas pessoas e poucas outras pessoas meditam isso numa pessoa quando ela está sendo humilde. Uma humildade de coração, uma humildade sincera, é o que ela mostrou aqui. Versículo 11. Aí Boaz respondeu para ela, falando algo, é o Mojorantir, né? E respondeu Boaz, e disse: bem se eu me contou quanto fizesse a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Amém? Note bem aqui o que Boaz viu nela. E é isso que tem que ver em nós, deixar tudo. Você vê que, vai respondendo, Boaz disse, por certo, porque ela perguntou, o que foi que você me achou graça? O que eu fiz que te atrair? O que eu vou assim, que eu estive admirado? Que bondade, o que viu em mim, que tanto favor que eu não mereço? Aí ele disse assim, por certo, me declaraste tudo que tem feito com a tua sogra depois da morte de seu marido, porque for contado tudo para ele, tudo que ela fez. Ela não abandonou a sogra, depois que morreu, tanto o marido dela, como o marido da sogra, perdeu tudo, né? Ele falou assim, e que deixando a seu pai e sua mãe e a sua terra onde nasceu. Então ela deixou tudo para seguir Noemi, a sogra, né? Falou, vieste a um povo que não conheceste antes. Então, o que ela fez? Então, Boaz, ele esclarece que ele já estava bem informado sobre a vida dela, sobre a situação dela, a respeito da consagração dela, simpatizante da fé hebraica. Ele já percebeu tudo isso. E de sua decisão de deixar o seu próprio povo. Deixar o seu próprio povo. Então você vê que acontece isso hoje. Tudo que aconteceu com ela não é no sentido mostrando figurado o que acontece com os cristãos hoje. Porque para a pessoa chegar ao reino, para chegar a aceitar a Cristo, para que receber os favores de Cristo, você tem que abrir mão. A gente tem que sair do mundo, sair da nossa terra do mundo, sair do nosso parentela, sair da família, contra os nossos gostos, para ir, senão aí. E ela saiu da sua terra, terra natal e dos seus deuses. Então tem que largar os deuses. Não tem como seguir a Cristo e como está querendo seguir os deuses ainda. Para viver com um povo os quais eram estranhos para ela, diz. Então ele pronunciou que uma bênção de Deus, de Israel, sobre ela. Quer dizer que a tradição hebraica, então ela une ou ela reforça a resposta de Boaz. Ela reforça. Então quer dizer que certamente foi-me dito, ele fala, pela palavra dos sábios, que o Senhor havia decretado isso em Deuteronômio 23:3, alguém vai procurar lá para ler. Seguramente me foi dito por profecia que reis e profetas procederão de ti devido ao bem que você tem feito. Deuteronômio 23, verso 3. Eu vou ler então. Não entrará nenhum amonita, nem moabita na congregação do Senhor. Então já sabia, né? Nem mesmo a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Quer dizer,
décima. Não vai entrar a décima ao mesmo usado, de maneira que, de maneira nenhuma, o número 10 é indefinido. Amon e Moabe receberam os israelitas em hostilidade. Não recebeu de bom grado, não receberam com favor, fazendo favor, favorecendo. E haviam trazido a Balaão para os amaldiçoar. Esta maldição, Deus a devolveu às tribos pagãs. O 4 fala: porquanto não saíram a receber-vos com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, da Síria, para que te amaldiçoasse. Então, eles não receberam com pão e com água, como aconteceu Boaz lá, recebendo ela com pão e com água. Então, versículo 12, irmão Antônio. E o Senhor retribuiu teu feito, e que seja conseguido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas que vieste abrigar. Amém? O Senhor galardoe o teu feito, e a tua retribuição seja plenamente concedida pelo Senhor Deus de Israel, sob o qual vieste-te abrigar debaixo das suas asas. Quer dizer, em sua própria maneira, Boaz dá as boas-vindas para Ruth e a família de Deus. João Paulo 13. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Amém. Então, ela disse: meu Senhor, ache eu graça diante de teus olhos, porque me consolaste, porque falaste ao coração de tua serva, não sendo eu como uma das tuas criadas. Ela, num sentido social, se colocou a si mesma como a mais baixa que as demais servas judias, que estavam acolhendo com a ideia em mente de que ela era uma gentia. Então ela se reduziu mais baixa. E nós devemos também fazer isso também, sempre a reduzir, sempre procurar. Jesus não se reduziu, Jesus, ele não desvaziou, deixou a sua glória, e se fez homem, se fez carne, e habitou entre nós, para nos salvar, neste mundo vil. 14, irmão Daniel. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amém, está vendo? Olha o resultado. O que aconteceu com essa jovem? E na hora de comer, Boaz disse: aproxima-te daqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Lembrei agora no vinagre. Molhar no vinagre para comer. Sabe que é o vinagre de maçã? O vinagre de uva? O vinagre... Vinagre já é um vinho fermentado, né? De uva, mas é vinho. Isso não é vinagre. Então ele vai ver que é esse que eu fiquei sabendo ontem, então, que tem
um vinagre de tomar, não é um vinagre de temperar, não. Eu falei até para o irmão Félix isso, né? Que tem um tipo de vinagre de maçã, mas de tomar, para o homem tomar. Esse vinagre que estão falando aí de misturar com mel para tomar, isso é de temperar. Salada. Então, ele fez esse favor para ela, imagina. E se assentou ela junto aos colhedores, então sentou. Quando eu trabalhava na roça, no café, tinha uma família que, sabe o que eles faziam? Uma família grande, ia todo para o café para a roça, a vizinha nossa. Uma família enorme. E eles não casavam, ficava tudo maduro dentro de casa, vocês imaginam só. E tudo respeitava o pai. Um velho andava bem com dificuldade, assim, sabe? Mas era forte. E o que acontecia, que eu lembrei agora? E a mulher, ela ia tudo para a roça. E a filha, que era solteirona também, já de idade, também, bem madurona, ela ia com a cesta na cabeça, as coisas, o pano em cima, embolar assim, pendurado, ela ia, e a maritaca em cima, na arte da cesta. Não. Chegava na hora do almoço, sabe como é que eles faziam? Sentava no carreador de café, tudo em volta. A cesta no meio, tirava os pratos, ia servindo cada um. Eu ficava admirado, ninguém ia, os filhos, tinha criança pequena também, ninguém ia passando na frente. Uma educação, antigamente era fácil de criar os filhos respeitavam o pai. Hoje, se abusar muito, os filhos batem nos pais, tem acontecido por ter assassinado. Respeitar. Então, eu penso que aqui, sei lá, ela desse jeito, senta. Não tinha banco para sentar nada. Sentar onde? Está na roça trabalhando. Garrafa d'água. E a maritaca cantando. E tratava dela. E olhava assim, garrafa de café e tudo. Ele já por vida cheirava café, colheita de café. Eu achava até engraçado. Isso que eu estou falando, pode ir lá perguntar para o Mauro, perguntar para o Carlito, ele era pequeno, não sei se ele lembra bem disso, mas eu, o Mauro, eles trabalhavam perto, junto deles, o pai, né? E vejam só, um homem falava, os filhos iam sair, eu chamava assim, mas rapaz, filho, vamos em casa, eu vou lá pedir para o pai. Pai, vamos lá na casa do Tchãozinho. Pode. Se ele não falasse nada, eles vinham quieto. Eles saíam quieto. Não falava. Então era tudo o pai determinado. E ele era um pouco surdo, de caso escutava, ele ouvia, ele era muito falar de jogo no rádio. Aquela coiseira. Então ele ficava lá encostando. Então chamava Francisco Ferreira. E sumiu essa gente, né? Sumiu, não sei para onde. Então quer dizer, aqui dá a entender também que ela sentou junto aos colhedores e lhe deu pão de cevada e comeu até que saciou e ainda sobrou. Não foi miséria, não. Foi de fartura. Antes, deixei... Ao 15 agora. Quem é que leu por último? Li agora o... E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não as censureis. Está vendo? Amém? Então Ruth, na realidade, ainda não conhecia bem a direito como era Boaz. Ela não conhecia naquele momento. E antes, fala assim, e levantando-se logo para espigar, porque depois da refeição e tudo, olha, Boaz ordenou aos seus criados, dizendo, olha, permitam que ela recolha as espigas dentre os feixes e não a envergonhe. Já foi melhorando para ela. Antes, já começou, foi melhorando. Agora, 16. E deixai cair alguns punhados
para que os colha e não a repreendais. Então tá vendo? Aí ele também melhorou para ela. Olha, então, antes, deixa cair, então, a propósito, quer dizer, né? Alguns punhados de molhos, que era para ela, né? E a deixareis recolher, e não a repreendais. Não é para chamar a atenção, não, para pegar. Eles vão melhorando. Boaz, em suas instruções aos colhedores, orientou-lhes que dessem a Ruth uma liberdade maior da que era ordenada pela lei. Então, eles, porque no começo ele seguia a lei, agora ele abriu mão. É assim, irmãos, quando quem está debaixo da lei, debaixo do pecado, você tem toda a abundância de Deus pela graça. E os molhos, a propósito, com efeito, declara que molhos de grãos foram deixados cair. Então, quer dizer, cair no chão, somente para ela eles deixavam cair. Como dito, ela foi grandemente favorecida. Agora, 17 para nós. 17 e 18 para nós parar. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma época de cevada. Vamos Paulo 18. E tornou-a, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejar, depois de fartar-se. Amém. E ela esteve recolhendo naquele campo, versículo 17, até a tarde, trabalhando. E debulhou o que tinha recolhido, e foi quase uma efa de cevada. Quanto mede? Eu vi aqui, vamos ver se essa medida está certa que eu vi. Ninguém tem uma ideia? Você já viu em algum lugar, mano? Vamos ver se está certo. Eu achei pouco, né? Mas talvez para ela seja bastante. 23 litros. Não sei o que jeito que é, isso aí é bastante, né? Deve ser, porque falou, né? 23 litros de grão debulhado já é bastante. É pesado, então é isso, não está correto. E o 18, e tomando-a, veio para a cidade, que é um A com classe, veio para a cidade. E a sua sogra viu que tinha recolhido, tirou também logo o que lhe tinha demasiado depois de saciado e deu a ela. Ela tinha colhido muito mais do que Noemi acreditava que ela podia fazer. Então, porque ele favoreceu ela. Então, é isso o estudo de Ruth. Isso não esquecer, irmão, uma lição boa para nós, ser unido. Em sermos unidos. Se as nossas famílias, as famílias de todos hoje. Nem toda família cristã é unida assim, né? Um passa na frente do outro, outro passa. Que eu contei o caso daqueles um. Aquele tempo nem nunca tinha ouvido falar nada do Evangelho, nem eles, nem nós. Sabe o que nós fazia? Guardava só dia santo. Tinha vezes que nós passava perto da casa deles para ir trabalhar, o pai, nós, ele falava, ô Mário, hoje é dia santo. E ele ficava doido de contente, porque nessa aí é caçar de estilingue, com os rapazes, com os moleques, era molecada, tudo contente. Hoje é dia santo. Você ia trabalhar, aí voltava, pronto, ia tudo depois. Era isso que nem sabia. Então, ficamos aqui com ser de o exemplo de humildade de Ruth. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos tem dado, agradecemos pela presença dos irmãos e a presença do Carlão também como visitante entre nós. E também, ó Pai, pedimos sobre o dia, pedimos em favor de cada um, que possamos estar à noite aqui para cultuar o Teu santo nome, e Tu nos dê sabedoria e traz pessoas para nos ouvir a Tua palavra, e nos guarde de tudo mal, como tem guardado até o dia de hoje. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.